Então, boa noite a todos. Hoje é 28 de outubro de 2024. Boa noite a todos vocês que estão presentes na nossa segunda aula de comunicação empresarial. Então, todos sejam bem-vindos. Boa noite. Lembrando que hoje é 28, né? Hoje é o dia do funcionário Boa público, noite. dia do servidor. Então, para quem trabalha no governo municipal, estadual, federal, hoje é o dia. Então, é uma classe que trabalha muito, nem todos também, né? Tem muitos que enrola e não faz nada, mas nós temos uma boa parte dessa classe. Principalmente que é a classe que mais rala, que é os professores, né, pessoal? Então, é uma classe que é muito pouco valorizado. Então, é uma classe muito complicada. Então, nós vamos estar iniciando hoje a nossa segunda aula. Vou mostrar para vocês. Deixa eu até entrar aqui no outro. Quando vocês me perguntaram que eu a conecto duas vezes, a outra conexão que eu acesso é via celular. Aí eu desabilito o som para não dar microfonia. Nesse caso, algum aluno entrar e eu não consigo visualizar quem é que está entrando. Deixa eu organizar aqui. Beleza. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir também aqui a minha planilha de frequência de vocês de atividades. Lembrando que a nota do módulo 2 já foi fechada, já foi até removido já do meu sistema, ou seja, já não posso fazer mais nada. Então, aluno que por acaso já é feita atividade, já era. Então, pessoal, da lista, vou compartilhar aqui. Nós temos em ordem alfabética 19 alunos que já fizeram atividade. Deixa eu ver aqui de acordo com a minha listagem quem é que ainda não estava aqui nessa lista. Então aqui já acessou. Fernanda Kelly não fez ainda. A Stephanie Fernandes fez. Luana Gomes fez. Pamela não fez. Prisciane também não. Samila também não. Stephanie também não. Então as 6 pessoas estão faltando. Então, Fernanda Kelly 1, Pamela 2, Prisciane 3, Samila 4, Stephanie 5, 1, 2, 3, 4, 5, 19, com 5, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas tá faltando um. Quem que eu coloquei presença que não estava? Vamos ver aqui, Ana Paula, Beatriz, Carolina, Daniele, Edilaine, Érica, Slaine, Fernanda dos Santos, Stefane, Jéssica. E pus para ela não fez. Então, são essas 6 pessoas que estão devendo. Aí mais tarde, depois da aula, pessoal, eu vou mandar a lista de quem está devendo atividade 1. E são essas 6 pessoas. Então aqui eu vou pôr a quantidade de atividades.
Tá vendo, pessoal? Tanto que é complicado, olha, lembrando que eu estou olhando quem entregou a atividade, eu não estou ainda nem avaliando a nota. Aqui eu estou avaliando quem fez. Então, pessoal, você lembra aquela mensagem que vocês me falavam pra mim que quando recebiam negócio que você queria abrir, se podia ser vírus? Sim. Não é vírus não, é porque tem uma atualização do uma atualização do WhatsApp que ele enxerga como vírus. Porque, por exemplo, vocês lembram quando eu falei para vocês de antivírus dos computadores? Aham. Aí eu coloquei no meu notebook. Então eu coloquei aqui, ó. Tô de tela aberta. Ó, aqui, ó. Aqui um aviso. Aí o que acontece? Aqui, esse aqui, ó. É, ele é pago. Então, já olhei já e já passei antivírus na máquina já. Não tinha vírus. Aí eu perguntei para algumas pessoas, diz que é o formato dele. Ó, a assinatura está ativa. Ó, assinatura até dia 30/10/2025, ó. Então, não é free. Então, bora começar então, né, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? De alguma, de alguma atividade, alguma coisa relacionado ao tema de hoje? Então, o tema de hoje, pessoal, põe lá no grupo para mim lá. Pessoal, vim. Quantas pessoas estão? Tá bom. Nós só Vou temos pular aqui agora. quanto? Quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas só? Nossa. Então, pessoal, o foco de hoje, a nossa segunda aula de comunicação empresarial, é a importância da comunicação. Então, por exemplo, tudo que nós falamos, ele é comunicação. Lembrando que nós temos alguns tipos de comunicação que nós vamos falar durante a nossa aula de hoje. Mas primeiramente, o que é uma comunicação? Ela é uma linguagem e interação que representa a transmissão de mensagem entre o emissor, que no caso sou eu com vocês, e vocês são os receptores. Então, a, a palavra vem do latim, do termo comunicação, que é comunicare, né? Significa compartilhar, participar de algo, tornar algo comum. Ou seja, é uma interação entre duas ou mais pessoas, né? Aí nós temos o emissor, aonde nós temos o canal, ou seja, a mensagem, o código, e o receptor, como já falei inicialmente, seriam vocês. Aí, pessoal, eles são divididos em partes. O que é o emissor? Ele pode ser o locutor, o falante, é aquele que emite a mensagem para mais de um ou mais receptores. Ou seja, uma pessoa, um grupo, aonde nós estamos agora conversando, uma empresa, aonde uma pessoa que fala algo para as pessoas, dentre outros. O receptor é quem é o ouvinte, aquele que recebe, por exemplo, a ordem, o comando de serviço, ou seja, as informações das informações. Aí tem a mensagem, que é o objeto dessa comunicação. Pessoal, qual que é o objeto da nossa comunicação de hoje?
Um celular? Celular. Mas o que seria hoje? O que é a forma que nós estamos fazendo hoje? Uma A aula. internet, a aula? Uma aula, isso, a internet, uma aula. Ou seja, algo que nós estamos compartilhando informações. Eu falo para vocês o conteúdo, aí vocês dão um exemplo, vocês fazem um feedback, aonde há uma comunicação entre o emissor e o receptor, por meio de uma locução, ou seja, por meio de uma aula. Aí, nessa parte, ele é dividido em algumas partes muito importantes. O código é o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Canal de comunicação é onde a mensagem será transmitida. No caso aí, ó, jornal, livro, revista, televisão, telefone. No caso, nós estamos fazendo via internet, aonde eu estou usando o computador, eu estou usando o telefone, alguns de vocês, como receptores, estão usando o celular, outros estão usando é, Um notebook? notebook e assim por diante. E nós temos o contexto, que eu refiro aqui, a situação, o assunto de que nós estamos conversando, no que se está tratando essa conversa. Aí, no caso, nós é uma comunicação aonde nós temos um texto, aonde eu estou lendo algumas partes e estou dialogando com vocês. Não estou lendo na íntegra, estou apenas que compartilhando informação. Quem trabalha na empresa, quem trabalha no RH de uma empresa, ele tem vários meios de comunicação. Por meio de uma carta, por meio de uma mensagem no WhatsApp, por meio de um e-mail, por meio de uma hora que pede para todo mundo parar para poder compartilhar alguma informação. Então nós temos vários tipos de contextos. E nós temos alguns ruídos quando a mensagem não é decodificada de forma correta. É aquela mensagem que. Vocês lembram aquela vez que eu falei para vocês no telefone sem fio? Sim. Começa de um jeito e termina do outro? Aham, lembro. Igual aqui agora. Por exemplo, se eu estou explicando para vocês um conteúdo, um aluno está deixando o microfone ligado. Aí nesse microfone ligado tá brigando, tá falando alto. O que acontece? Ele gera ruídos. Ou seja, nem todo mundo consegue enxergar toda a conversa. Aí vai ter o quê? Dificuldade nessa fala. Aí, eu coloquei essa opção aí, ó. Fique atento. A comunicação será somente efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Ou seja, se tiver uma conversa. Ou seja, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. No caso, estou falando e vocês estão escutando. Quer dizer que vocês vão aceitar toda a minha conversa? Não. Vocês podem questionar. E também podemos pensar. Você já imaginou, pessoal, se eu estou dando uma aula aqui e de repente, sem querer esse link, ele vaza e alguém de um outro país entra nessa videoaula e não escuta, não entende nada do que eu estou falando? Quantas vezes que vocês conversam com uma pessoa ou fiquei boiando, parece que a pessoa falou inglês para mim. Ou seja, a conversa ela não é fluente nem para o emissor e nem para o receptor. É como a gente fosse assistir igual, por exemplo, quem não sabe nada de inglês.
quando assistir um filme em inglês. Não consegue entender nada. Eu vejo muita série coreana, chinesa. Eu gosto muito de série assim na Netflix. Tem que ser tudo legendado. Aí é aquela história, né? Você fica vendo, tentando ver a imagem, tentando ler o que está escrito, né? Eu acho que eu já até acostumei, mas é isso aí mesmo. Aí acontece. É uma maneira de tentar entender o que fala, né? Mas não seria o correto. O correto é você tentar pegar um filme traduzido, né? Não é legendado, um filme que ele está na sua linguagem. Mas isso daí, Dublado. dublado, isso. A palavra tinha escapado aqui também. Então o que acontece? É complicado. É a mesma coisa, você está numa reunião, você, nossa, não estou entendendo nada. Nada, nada, nada. Aonde esse código ele se torna desconhecido. Ou seja, a mensagem ele não vai ter um resultado satisfatório. Ah, por exemplo, vocês já trabalharam com algum gringo? Não, eu já estudei com. E aí, qual foi a diferença? Eu ria demais, era até engraçado, a gente não conseguia entender o que que falava. Ele tinha vindo, acho que era espanhol que ele falava, se eu não me engano, acho que era espanhol. Aí a gente não conseguia entender nada o que que falava. A mesma coisa acontece lá no serviço, às vezes aparece pessoas assim, e me perguntam alguma coisa que eles precisam, só que eu não dou conta de identificar. Não, e o pior é o seguinte, né? E quando você tenta dar bronca, comentar alguma coisa, aí fica mais crítico ainda. Aí você acha que você não sabe se ele te entendeu, aí ele te rebate, aí não entende também, aí é algo complexo. Aí, qual que é a importância de comunicar? Pessoal, nós muitas vezes a gente falamos demais, falamos besteira, falamos coisas com coisa. Imagine aquela pessoa que não consegue se comunicar. Vamos pôr uma coisa mais simples. E quando? E quando você tenta entender o que, por exemplo, um animal pensa? Olha tanto que é complicado. Uma criança recém-nascida, quando a mãe é de primeira viagem, não entende a comunicação do bebê, os gestos do bebê e não consegue saber o que está acontecendo com ele ou com ela. Aí muitas vezes, aí muitas vezes, é, a mãe chora, fala que não entende nada. Já aconteceu comigo. Então, isso, olha tanto que. Aí você fala assim, nossa, podia crescer logo. Isso que é importante. Ou seja, a comunicação é algo de tudo. Até quando levamos uma bronca, é importante uma comunicação. Descobrir o que, que a outra pessoa pensa, o que, que a outra pessoa está imaginando. Questionar, falar algo. Então isso é importante. Por meio de linguagens, por meio de fala, por meio de sinais. Por exemplo, hoje, qual que é o maior problema hoje nas escolas hoje? Quase nenhum professor sabe falar a língua de sinais. E isso atrapalha.
como você dá uma aula se você tem uma pessoa surda, uma pessoa muda e não sabe comunicar por sinais? Isso é complicado. Aí nós temos alguns tipos de linguagens, linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, quando pensamos nos seres humanos e animais, fica claro que essa é algo essencial. A criação da linguagem verbal entre os seres humanos é essencial para o desenvolvimento da sociedade, criação de culturas. Os animais, por sua vez, agem por instinto, então, ou seja, é por meio de sons, códigos, ou seja, eles não falam, eles não têm uma linguagem verbal. Aí muitas vezes esse jogo de sinal, quando você já acostuma com os animais, aí é tranquilo. E quando você não acostuma? Linguagem verbal e não verbal. Existem duas modalidades básicas dessa linguagem, que são ambas que eu falei. A linguagem verbal, ela é de forma escrita ou oral. Então, note que eu estou falando de uma linguagem verbal para vocês duplamente, em forma de oral que eu estou falando e a escrita que vocês estão lendo. Enquanto a não verbal é por meio de gestos, desenhos, fotografias, entre outros. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, tá dando pra entender. Aí nós temos alguns meios de comunicação que, por exemplo, que representam o conjunto de veículos que nós falamos de comunicação. Muitos e muitos anos, qual era o meio de comunicação mais importante do Brasil? Era o rádio. Depois se tornou a televisão. A internet, a televisão. Aí agora é a internet. Quem imaginava um tempo atrás, como já falamos, uma aula online, assistir um jogo de futebol ao vivo pelo YouTube? Hoje tem canais que já compram, é, é, já paga meios esportivos. Por exemplo, o futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série A. Você sabia que tem um time que ele não vendeu para Globo os seus jogos? Que foi Não, não sabia. o Atlético do Paraná. Ah, Paranaense. sim. Ou seja, ele passa alguns jogos pela Premier, que é o meio de comunicação da Globo, mas pelo Sport, pelo Sport TV. Mas a Premier, que passa todos os jogos dos times, ele não transmite. Ou seja, tanto pelo Sport TV, tanto pela TV aberta, eles têm que pagar por fora para eles. Mas e aí, pessoal? Mas como é que o pessoal do time deles assiste os jogos? Eles venderam o pacote para o YouTube. Tem um Cazé, né? Cazé TV, que é um... que ele fez? Ele vende os jogos do Atlético Paranaense para quem quer assistir pela TV. E ele vende a R$ 1,99 por mês. Quantos mil clientes ele tem? Na Copa chegou a milhões de visualizações. Eu assisti por lá. Por quê? R$ 1,99.
100 mil pessoas que comprar, é 200 mil por mês de receita. Ou seja, mas é muito pouco. Mas quantas pessoas vão ter acesso? Por exemplo, uma propaganda deles. Quantas milhões de visualização? Eles vão ganhar na publicidade. Eles vão ganhar na publicidade. Por quê? Eles É igual o colocam, rádio, né? Rádio ganha com isso, né? por exemplo, R$ 2, R$1,99, R$ 2 por pessoa. Aí tá lá, eles fecham com 10 patrocinadores. Aí eles garantem assim, ó, cada evento de vocês vai ter 100 mil visualizações. É barato. Aí, os canais de comunicação, eles são classificados como individual ou comunicação social. Ambos utilizam a televisão, o rádio, a internet, o cinema. Hoje, por exemplo, você consegue locar filmes pelo YouTube. Vocês sabiam disso, pessoal? Sim, eu já vi mesmo. Hoje vocês podem locar filmes. Não agora só por aqueles pacotes, aqueles aplicativos. Hoje também o YouTube faz isso. E bem mais barato. Aí, como eu falei para vocês, também temos dois tipos de comunicação, que é a verbal e não verbal. A verbal é linguagem oral e escrita também, como falamos. E a oral também ele usa a comunicação corporal, gestos, sinais, dentre outras. Aí, nós temos alguns tipos de funções de linguagem. O que são funções de linguagens? Ele determina o objetivo ou a finalidade da comunicação. Aí nós temos a função referencial, que o objetivo dele é informar, referenciar sobre alguma coisa, falar sobre alguma coisa. A emotiva, aonde que ele relaciona com o emissor, onde gera emoções em primeira pessoa, transmitir sentimentos. Por exemplo, hoje no YouTube, não sei se vou, não vou entrar em méritos, não vou entrar em questionamento, em questões. Por exemplo, a igreja hoje usa muito o YouTube, aonde eles tocam o quê? As nossas emoções. Então nós temos muito isso. Por exemplo, hoje temos lives. Outras emoções que nós temos na pandemia. O que nós temos na pandemia que sempre tinha fortes emoções? As lives dos cantores. Qual que era a emoção? De ver ao vivo um show que muitas das vezes nós não tínhamos dinheiro de ver no estádio, na pecuária, num evento patrocinado, por ser muito caro. E ele estava ali de graça. Qual que era a emoção nossa? Fazer doações. Ajudar o próximo. Quantos milhões de toneladas de alimentos foram arrecadados? Aí nós temos a função poética. Preocupa com as coisas para transmitir emoções, linguagens literárias. Peças teatrais. Quem é da década de 80, por exemplo, início de 90, que nas aulas de literatura, a professora ou o professor mandava a gente ler um livro literário. Que é a primeira coisa que nós olhávamos no livro literário? Quantas páginas tinha e se tinha figuras. Não era assim?
Isso, aham. Seu texto era grande, as letras eram grandes. Aí, algumas empresas de vídeo cultural, o que eles fizeram? Eles transformaram muitos livros literários em filmes, filmes poéticos. Quem já não assistiu a novela Éramos Seis? Não, essa eu não conheço, não. O Éramos Seis era uma novela de época que foi baseada em um livro. Então, vários livros literários. Só um pouquinho só, pessoal. Só um negócio aqui só, peraí. Uma pequena aranha. Então, Aqui aparece muito. não, é coisa bem fininhazinha, mas. Tá subindo aqui perto de mim, dando um oi pra mim aqui. Aí, então, pessoal, tinha muitos livros. É... Você sabia que o Auto da Compadecida, quem já assistiu o Auto da Compadecida, o filme? Eu, um monte de vezes. Pra mim é o melhor filme brasileiro que já teve. Aham, concordo. Ele foi feito de um filme, de um livro. E agora eles vão lançar o 2, sabiam disso, né? Eu sei, também tô curiosa pra ver. Vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, nós temos a função fática, ah, que, está, que o objetivo dele é estabelecer ou interromper a comunicação. Ou seja, o ato dele é de atrapalhar, não concretizar aquela comunicação. Nós temos a função conativa, representa a segunda ou a terceira pessoa. Por exemplo, primeira pessoa é o eu. Qual que é a segunda pessoa e a terceira pessoa? Eu, tu, Tu, nós, vós, ele, eles, ela, elas, vocês. nossa, isso já aumentou demais, hein? Foi? Eu, É eu, como? eu, tu, eles. Nós, vós, Vós, eles. eles. Então, Eu eu, aumentei. tu, ele. Então, ou seja, a segunda é o tu, a terceira é o ele. A função é o quê? Sobretudo, persuadir o locutor. Ah, quem já assistiu é, o seriado Chaves? Eu já. O seriado Chaves tem um locutor, não é? Sim, aham. Ou seja, ele narra o que está acontecendo. Então, o que ele narra? A terceira pessoa. Ele narra ele. Quem é ele? O Chaves. Ele narra a vida do Chaves. Então, uma função conativa. E nós temos a função metalinguística, que é a função de explicar o código através dele mesmo. Ou seja, ele mesmo explica a linguagem. Esse eu não entendi, não. Pessoal, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não sou professor de língua portuguesa, entendeu? Então, eu também não tenho assim essas qualidades, não. Vou feito isso. É muita coisa, né? Então, até podemos finalizar aqui e ver o que significa a palavra metalinguística. Aí, a comunicação ela é estruturada em três fatores básicos. A integração, que é a principal da comunicação, onde ele estimula a construção de relação duradoura, estabilidade, empatia no seu ambiente interno. Ele permite a troca de conhecimento.
É o que está acontecendo aqui, pessoal. É uma integração. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Tem alunos que questionam, eu não entro na questão de saber mais ou menos. Nós fazemos o quê? Uma troca de conhecimento, uma troca de aprendizado. Ou seja, uma coisa que que a gente nunca deve falar. Eu sei tudo. Nós não sabemos tudo. Estratégia. Entender melhor uma organização. Melhorar os processos. Entender melhor como funciona uma empresa. Uma linguagem que o patrão, o pessoal do RH, ele vai fazer que todos entendam. Lembrando, não é ter medo do diretor, não é ter medo do chefe, não é ter medo do pessoal do RH, e sim respeito. Entender o que eles precisam, entender o que nós podemos oferecer. Já falamos isso aqui várias vezes, né, pessoal? E o principal, motivação e satisfação. Uma interação aberta. Saber ouvir e falar. Pensou muito só, peraí. Então, pessoal, essa parte aí da satisfação é que eles vão entender o que vocês podem oferecer e não para eles. Ou seja, nessa parte aí, como é que eu vou explicar de uma forma bem simples? No ambiente de trabalho, o que faz você gostar do trabalho? O que fazem vocês gostarem aonde vocês trabalham? Eu acho que ter uma boa comunicação, a gente poder falar onde está agradando a gente, onde não está, a gente poder ser ouvido, né, pela pessoa que está acima da gente, né, poder entender a gente, o lado da gente também, o que que a gente precisa, o que que a gente não precisa. O lado mútuo, né? O lado, Isso, que o patrão, que a empresa... Porque se eles te contrataram, é porque eles precisam de vocês. E do mesmo jeito que eles precisam de vocês, a gente né, também precisa do serviço. precisa do serviço, colocar o Isso. trabalho, aprimorar. Muitas das vezes nós entramos com pouco conhecimento na empresa. Com o tempo nós adquirimos, amadurecemos o nosso trabalho e se tornamos não mais um, se tornamos referência no mercado, no nosso trabalho. Isso é importante. A empresa valoriza se você valoriza eles. Se você trabalha num lugar aonde você não está nem aí e que você não tem motivação nem satisfação, também você não é valorizado. Você precisa estar seguro aonde você está. Favorecer uma boa convivência. O diálogo, eu já falei várias vezes, não é ser amigo de todo mundo. Ser amiguinho é ser colega. Saber dividir, compartilhar desafios. Então, essa parte que é o conteúdo
da nossa aula de hoje. Ah, é um conteúdo simples? Eu creio que sim. É um conteúdo fácil? Nem tanto. Quer ver uma coisa aqui? É... Ó, mais uma pessoa entregou atividade. São 20. Ó, função. Vou pôr aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Ó, eu peguei de acordo com a função metalinguística, de acordo com a visão criada pela inteligência artificial. Ou seja, ele pega informações de todos os possíveis. É uma das funções da linguagem que ocorre quando a mensagem utiliza o próprio código para falar dele mesmo. O foco está no código pode ser do gênero textual, o idioma ou a linguagem de si. Olha uns exemplos aqui. Um filme que explica como produzir uma longa ou uma curta-metragem. Um romance que fala sobre literatura. Um poema que fala de poesia. Ou uma gramática e dicionário. É do tipo a gente assistir um filme, no meio do filme ele está fazendo uma gravação, tipo de outro filme, mais ou menos isso? A gente vê um filme que está falando de uma outra coisa, né? De um Isso, outro. como se fosse alguns produtores fazendo a imagem de outro filme durante o filme. É mais ou menos isso, Mais ou então. menos isso. Então, Professor, eu assisti uma série na Netflix coreana que eles gravavam um filme na própria série que estava passando. ensinando por trás das câmeras, né? Sim. Isso mesmo. Então, pessoal, é algo bem simples. Ah, lembrando que nós temos. Deixa eu ver quem mais entregou atividade. Deixa eu compartilhar aqui. 21. Ó, das 20 pessoas que responderam, 17 acertou a questão 1 e as 20, 19 acertou a 2. Coisa, hein, pessoal? Grande índice de acerto, hein? É, e o susto também foi grande na sexta. Ah, deixa eu ver aqui. Então faltam 5 pessoas entregar. Atividade 1. Aí eu vou estar compartilhando quem está faltando. Atividade 2 já está liberado. Alguma pergunta, pessoal? Não, acho que ficou bem tranquilo. Lembrando que, pessoal, vai ser muito rápido esse módulo 2. Ó, nós tivemos uma aula, praticamente essa semana. Semana que vem não, porque tem feriado, né? Tem Não, feriado, isso. não, semana que vem não. Na É outra. na outra, dia 15, né? Isso. Então o que acontece, pessoal? Hoje, daqui 2 semanas cravado, acaba já o módulo 2. Ou módulo 3. Hoje é a segunda aula. Essa semana nós vamos ter terça, quarta e sexta mais 3, 5 aulas. Semana que vem mais 4, 9 aulas. E na outra semana, na segunda-feira, dia 11, finalizamos. Ou seja, não vamos vacilar, não vamos enrolar para não correr o risco. Ou seja, nós temos 25 alunos continuando e eu pretendo não perder mais nenhum aluno. Finalizar com os 25. Não é possível, já chegamos na metade. Mais da metade Tá já, né? acabando aí, pois é. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Ok, então, hoje foi mais curto, né? Também hoje foi menos, não foi tanto conteúdo. Pode Foi bem acontecer. tranquilo. E 9 e 10, né, pessoal?
Tá ótimo. Nós estamos finalizando 8h23, 8h25, 9h10. Nós voltaremos para Beleza. ver aqui e depois a troca de